Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde pré-feriado, todo mundo já em ritmo de independência, porque não se fala em outra coisa, mas vamos falar hoje da nossa independência, da independência pessoal, vamos falar um pouco de autoestima e muitas cositas más, né, doutor Juliano Pimentel, muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite para vocês da rádio. Muito obrigado mesmo. Eu acho que a data foi oportuna, né? Foi, né? E eu acho que você começou de uma forma curiosa. Você falou sobre autoestima. Você sabe a diferença de autoestima para autoimagem? Não. Quer aprender? Quero. A autoimagem é como a gente se vê. A autoestima é como eu me relaciono com o que vejo. Olha que legal isso. É para pensar. E aí, quando eu vejo algo que eu não quero, eu crio um personagem que acaba dominando minha essência para criar um contexto que eu não vivo. Uau, que profundo isso. E normalmente isso começa logo na infância. Eu acredito. Porque a gente nasce querendo o quê? O que todo ser humano quer? O que todo ser humano quer? Ser amado. Ser feliz, ser amado. Exato. E aí a criança, ela busca isso incondicionalmente com quem? Papai e mamãe. Papai e mamãe. Mas ela já percebe que papai e mamãe não conseguem dar amor sempre para ela da maneira que ela quer. Aí ela descobre outro sentimento. Qual? Qual? Raiva. A raiva? Aí a criança começa a ter birra. E aí quando ela lida com a birra, ela começa a lidar com a frustração. Aí ela começa a criar um personagem para agradar papai e mamãe e ter mais atenção do papai e da mamãe. E aí já começa a ter as primeiras construções do que é a forma de caráter da personalidade humana. E a partir daí, à medida que a gente vai crescendo, isso vai sendo reforçado ou diminuindo em alguns aspectos. E naturalmente, isso acaba formando quem nós somos. E você falou uma coisa antes da gente começar aqui a entrevista que foi muito interessante, que foi a questão da pandemia. Antes do início da pandemia, a gente tinha o Brasil como campeão mundial de ansiedade, pela OMS. Já era. Já era. Agora, quando você pensa nessa situação, como que você acha que está hoje? Aumentou ou diminuiu? Aumentou? Sem dúvida. Triplicou? Sem dúvida. Quantos casamentos acabaram? Quantas discussões, quantas empresas quebraram, quantos pais achavam que eram super pais e viram os filhos em casa e não conseguiram dar conta do recado. Entende? Uma série de coisas, então, né? assim, esse contexto, por que foi legal você falar da autoestima, Samira? Porque a forma como eu me relaciono com o que vejo e a forma como que eu relaciono a minha vida com o que eu vejo de uma realidade futura ou presente determina a forma com a qual eu lido com o meu coração. Para reflexão. É assim que você faz as suas aulas? Se você deixa todo mundo nessas análises pessoais e profundas? Ó. Eu já vou apresentar o Dr. Juliano, tá, O gente? que acontece? Eu estava no último treinamento que eu estava fazendo, na última mentoria que eu estava fazendo com os meus alunos. Uma frase surgiu num dos momentos mais sublimes. Você pode anotar essa, que você vai guardar para a vida inteira. Manda aí. Qualquer coisa fora do amor é ilusão. Qualquer coisa fora do amor é ilusão. Ou tudo fora do amor é ilusão. O amor é tudo. Porque quando a gente fala que Deus é amor, a gente cria uma conjectura para o que é amor humano. Mas isso já não é mais amor. Isso é uma condição que a gente cria e coloca um nome de amor. Eu amo peixe. Você não ama, você tira o peixe e come. Eu amo essa flor. Eu vou lá, arranco a flor, mato a flor, põe ela no meio do livro. Isso não é amor. O amor é um estado que inclui qualquer um. Então aquela vulga frase que a gente fala assim, né, Samira? Deus ama o pecador, mas não o pecado. Então ele ama você, incondicionalmente, como filho amado. Mas não necessariamente o que a gente faz no dia a dia. Exatamente. Sacou? Saquei. Então por aí a gente vai. Muito bem. Tô aqui recebendo hoje o Dr. Juliano Pimentel. É médico, fisioterapeuta também? Descobri isso hoje. Eu formei em medicina, formei em fisioterapia, fiz meu mestrado nos Estados Unidos, estou fazendo doutorado lá também.
Hoje eu não clinico mais, né? Eu dei baixa, tá no meu CRM, já tem uns 4 anos aí para focar nas minhas pesquisas, os estudos, nos livros. Esse é o 7º livro já, graças a Deus. E já tá como best-seller desde que ele lançou na Amazon, ele continua como best-seller no Brasil. Graças que felicidade, né? Ele é autor, como acabou de falar, de 7 livros, entre eles Saúde Plena. Saúde Plena, que é um carro-chefe, Ansiedade, o Fim da Escravidão, Yoga para a Saúde, por aí vai. Olha, Ansiedade, o Fim da Escravidão, que é o tema da nossa entrevista hoje, está aqui. Estou recebendo esse livro hoje, muito obrigada. Obrigado. A gente vai bater um super papo a respeito disso, porque eu posso dizer que você passou por uma transformação no decorrer da vida? E você, como médico, foi coletando informações para poder unir corpo, mente e espírito integralmente? Olha, eu vou falar sem dúvida nenhuma, tá? Todos nós passamos por transformações. As pessoas costumam falar mais sobre mudança. Mas mudança é uma brincadeira de jardim de infância, eu costumo dizer. A mudança, ela gira no contexto intelectual. Ela gira no contexto da ressignificação, que é uma palavra que muito coach gosta de usar. Meu mestrado foi nas artes do coach nos Estados Unidos, pra você ter ideia. Mas a ressignificação, ela é muito basal, ela é muito rasa. Ela é pífia. Nossa, mas é uma ferramenta incrível. Não, mas perto do que é a existência, ela é muito rasa. A transcendência, a transformação é você sair do patamar original que aquilo foi gerado e ir para outro patamar. É como se a águia tivesse preocupado com o cocô do pardal. Ela não se preocupa, ela nem sabe que o cocô do pardal existe. Mas enquanto eu estou voando igual o pardal e penso que sou pardal, tudo que o pardal faz importa para a minha vida. Então seria como se fosse assim. Uma vez, uma moça me encontrou num evento, Samira, e ela chegou para mim, me abraçou depois da minha palestra, chorando. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu falei, minha filha, mas eu nem te conhecia, vou te perdoar pelo quê? Eu te xinguei, eu fiz isso. Minha flor, se perdoa porque você julgou quem você nem conhecia, você vomitou o que você tinha no seu coração, mas tá tudo bem. É você voar acima da tempestade. Imagina que bom seria se eu pegasse todas as mágoas do teu coração, que demandam de perdão, e você pudesse, simplesmente, ter um coração que não fosse afetado de maneira alguma pelas ações dos que quiseram infligir mal à sua existência. E isso não é soberba, não. É exatamente você caminhar mais para o estado do que é um amor genuíno, entendendo que cada um só dá o que tem. Sim. Não dá o que eu quero. Meu pai deu o que pôde. Ego. Meu pai deu o que pôde, minha mãe deu o que pôde, mas eu queria tal coisa. Não interessa o que você queria. Por um ponto interessa, mas você entende que quando a gente vai para um olhar mais profundo, a gente chega nisso. E quando Carol estava no diagnóstico do câncer de mama que ela teve quando nossa neném nasceu, logo no início da pandemia, minha bebê estava com 30 dias de nascido, Samira. Após uma mamada, eu fui, Carol chamou, amor, vem cá. Eu achando que o leite era empedrado. Desde o dia que ela nasceu, na maternidade, a gente viu. E aí eu peguei, após ter amamentado, falei, cara, tá estranho isso aqui. Ela viu, sentiu na hora. Aí ela, na hora que chegou o diagnóstico, ela, por quê? Por quê? Por quê? Ali naquele minuto foi como se eu tivesse ido ao inferno em um segundo e voltado. E aí veio no meu coração assim, não é por quê, é pra quê. É o primeiro capítulo desse livro. Não é por quê, é pra quê. Porque quando a gente coloca o porquê, a gente já traz um sentido maior mediante o que eu penso que sei. Tá. Mediante o meu passado. Eu trago um sentido espiritual, um sentido de propósito, por que eu estou passando por isso. E aí eu pego isso do passado. Quando eu falo pra que estou passando por isso, eu busco sentido mediante uma projeção do que tem que ocorrer ou deve ocorrer na minha vida para que eu alcance algo. Aí você vai pro futuro. E aí eu vejo um propósito sobre o que eu vivo agora dentro do meu edificar. As pessoas com ansiedade, elas vivem na imaginação, só que uma imaginação traumática. Essa é a diferença. Sim. Nós podemos usar o passado, mas não podemos viver no passado. Nós podemos usar a imaginação, mas não podemos viver na imaginação. A imaginação é uma faculdade mental. A memória é outra faculdade mental. Eu não quero suprimir nenhuma das duas. Tá. A depressão é uma paixão por uma memória traumática. E a ansiedade é uma paixão por uma imaginação doentia.
normalmente controladora de uma criança machucada que quer controlar tudo e os outros, mas não domina nem seu próprio coração. Como você define a ansiedade? É isso? A ansiedade é uma sensação de busca de controle, e toda sensação de controle é ilusória. Você não tem controle nenhum de nada, nem da tua vida. Uhum. Quanto mais imaginar o que o teu marido está pensando, o que o teu filho pensou, o que fulano Beltrano fez, se você vai ser demitido ou não, não adianta. Nós não temos controle absoluto nem sobre nós mesmos. Sim. Então, quando a gente entra dentro desse contexto, a ansiedade é exatamente o quê? Ela é algo fisiológico, ela sempre existiu na nossa vida. Eu tenho que antever se um predador vai chegar e acabar com a minha família, então eu vou proteger. Mas quando isso começa a governar meu dia, eu acordo de noite com palpitação, achando que fulano morreu, eu acordo desesperado, começou a alterar meu intestino no meio do dia porque eu vou dar uma aula, eu começo a ter perdas funcionais. Ou então, eu tenho que lidar com um avião que está indo, avião que está voltando. O Doug que está aqui, ele trabalha com aeroporto. Imagina, se ele começa a gerir vários voos que estão ao mesmo tempo chegando, se ele começa a pirar, porque, meu Deus, tem muito voo. Uhum. Não tem como. Então, começa a superestimar os estímulos externos, e aí dentro disso o coração age com uma resposta exacerbada, liberando muita adrenalina, muito cortisol, e essa pessoa é como se vivesse sempre num estado de alerta. A ansiedade, falando no nosso organismo, ela parte do coração? Não. A ansiedade parte de um coração ferido. Ela parte de um coração traumatizado. Uma pessoa... Aí que vem a infância. Exato. Também. Por que acontece? A ansiedade, ela é fruto do medo. Ela é fruto inevitável do medo. Uhum. Aqui eu explico os 7 maiores medos. Você fez uma pergunta muito específica. Como você juntou tudo isso? Hoje eu tenho mais de 100 mil alunos em 70 países. Uhum. Tá? E eu lidei com a maioria deles buscando processos de obesidade. E o que tem de pano de fundo da obesidade? Depressão e ansiedade. E a ansiedade, lado a lado, e cedo ou tarde, ela anda próximo à depressão. O mapeamento desses medos foi uma das coisas que eu fiz aqui. O mapeamento da solução para esses medos é uma das coisas que está aqui. E tem um capítulo que é uma construção baseada no medo. Exato. E cada capítulo aí, eu trabalho um medo. Ah, é um medo em cada capítulo? Sim, porque são 7 medos. E esses isso que é o fim da escravidão. Porque, esse entender. Vamos lá. Não, o fim da escravidão não é entender. Porque o entendimento é um processo intelectual. Eu só supero o processo do drama intelectual que eu criei na ansiedade se eu transcendo o intelecto. A paz que transcende o entendimento, ela não vem pelo entendimento. Ela vem através do que sentir. Vive, do que eu sinto. E o que você sente é o que você é. Percebeu? Nem sempre. Porque às vezes você sente a angústia, o amargor. Você sente aquilo que aquela personalidade infantil criou. Mas não sente verdadeiramente amado. É aí que a gente vai lá pro começo da entrevista, quando você fala da autoimagem e da autoestima. Então, quando eu pego a autoimagem, e aí vamos trazer para esse contexto. A gente vive num país de maioria cristã, eu tenho alunos desde a Umbanda até o Candomblé, mas eu vou trazer isso aqui para vocês. Vamos lá. Eu tenho aluno até ateu. Com certeza. Imagina assim. Se eu entendo que eu fui feito à imagem e semelhança do Criador, como eu me relaciono se eu fui feito à imagem e semelhança do Criador? Como eu tenho a estima mediante a minha autoimagem de ser feito à imagem e semelhança do Criador? Mas não, eu prefiro acreditar no meu namoradinho que falou que eu era gorda, vagabunda e bababá e tititi. No professor que virou, você é burro mesmo, não consegue nem ler. Isso fica registrado. Fica ou não fica? Fica. Qual foi a história que você passou que ficou várias, registrada? Né? Não, fala uma, compartilha com a galera, vai, sabe? Nem lembro agora, mas sempre tem, não tem? Todo mundo tem, e no dia a dia. Eu vou dar um exemplo. É da infância até a velhice. Eu era asmático, eu não brincava, eu tive 25 pneumonias até 15 anos. Que horror! Eu parecia o Topogijo, eu tinha orelha, só tinha orelha idêntica. Assim, dentuço com a orelha pra frente, como diria... Eu tive uma namorada na época chamada Mariana, que ela falava assim, não, você é um ótimo investimento pro futuro. Aí, opa! Pro futuro, porque no presente tava caótico. Tá bem que o futuro é agora, né? Chegou bem. E aí ela fala assim, minha esposa, a Carol, fala assim, ainda bem que ela não conseguiu segurar o investimento. Carol ganhou. Não é? E tá aí pra contar a história. Pois é, graças a Deus. Como você trata a ansiedade?
Como que você orienta Acho que o as primeiro pessoas... Primeiro aspecto, Sá, quantas pessoas você conhece que são escravas da ansiedade hoje? Várias, né? Quantas pessoas tomam remédio há décadas? Tem umas que até tarja preta. Quantas pessoas já tiveram um psicólogo amigo já? Já está há 10 anos psicólogo, 5 anos terapeuta, já passeou de porta em porta. Quantos você conhece assim? Uma centena. O ponto hoje é, infelizmente, eu não clinico mais. Uhum. Mas o que eu atuo com meus alunos é exatamente sobre o aspecto que eu atuo dentro aonde ninguém atua. Vou te dar um exemplo. Quantos profissionais efetivamente podem tocar o espiritual dentro de um tratamento? Quantos profissionais? Tocam o espiritual numa consulta. Ninguém. O Conselho Regional de Psicologia não permite. Exatamente, não permite. Você já completou a frase. Os psiquiatras, eles vão lidar com a parte medicamentosa e encaminhar para o psicólogo, para o terapeuta, para outros que vão estar conduzindo. E o tratamento da ansiedade, ele é multidisciplinar. Então, o principal aspecto, eu falo para vocês com todo amor e carinho, esse livro levou 1 ano para eu escrever. Uhum. Esse livro é um manual de como você pode se libertar disso. Eu falo assim, sem sacanagem, se libertar. Mas não tem questionário. Não adianta você ler e não fazer. Esse é um livro prático, não é um livro teórico. Teve uma pessoa que comentou lá na Amazon assim, nossa, não aprendi nada de novo. Eu falei, mas não aprendeu mesmo, porque se buscou um livro de ansiedade e não aprendeu nada de novo, é porque não vive nada do que está no livro. Porque senão você não teria buscado mais livro de ansiedade, se tivesse livre dela. Exatamente. Olha que louco. Estaria praticando. Porque a pessoa que vive pelo intelecto e é procrastinadora profissional, ela justifica a incompetência de ação pela informação que ela pensa que não tem. Juliana, você dá um nó na minha mente. O que acontece? A pessoa precisa cada vez mais de mais informações, porque ela julga que ela só vai entrar em ação quando ela tiver o conhecimento necessário para. Entendi. Só que nunca na nossa vida, Samira, sempre que nós basearmos as nossas ações pelo conhecimento, e ele é necessário, tá? Meu povo padece por falta de conhecimento. Mas enquanto nós acharmos que os nossos resultados serão ditados pelo que eu conheço a fundo, eu não vou ter resultado. Uhum. Porque eu sou apaixonado pela minha ignorância. Você normalmente acha que todo mundo xingando a ignorância. Eu sou um eterno aprendiz. A minha ignorância é infinita. Uhum. O que eu sei, por mais que eu estude a área de saúde desde os 17 anos, eu estou com 40, dentro dessa jornada direta, eu ainda, por mais que eu estude o dia inteiro, e eu recebo muito bem para estudar, eu nunca vou saber tudo que precisa ser conhecido e estudado ao longo da história da humanidade. Uhum. Então, é muita coisa. É muita coisa e a vida é muito breve. Então eu preciso de fluir através da sabedoria, da vivência do que sei, entrelaçando o que eu tenho e o que me vem através daqueles com os quais eu sirvo. Perfeito. Porque todo mundo pode ler 1000 coisas Exato. a respeito de respiração, entender tudo que é respiração e não saber respirar. Exato. Mas é uma coisa que você faz do dia que você nasce até o dia que você morre. Sua vida começou com uma inspiração e finaliza com uma expiração. Exatamente. Agora, se eu pego um ansioso e eu falo, puxa o ar, Bibi. Puxa o ar. Puxou, Samira. Aí você vai, segura. A pessoa que é ansiosa, ela não consegue reter, ou a pessoa que é depressiva não consegue reter aqui com o ar cheio. Ou solta o ar todo. Aí segura sem ar no pulmão. Existe gente que vai ter problema na falta do ar e gente que vai ter problema no excesso de ar. Olha quantos indicativos. Então, a forma, aqui tem uma forma específica de como fazer cada exercício desse, de maneira bem direta no livro. Por isso que tem que praticar o que está escrito. E não tem como. Não é negociável. E esses questionários, você falou aqui, do momento com o Dr. Ju, é como se você estivesse sentado, igual você está comigo, questionando algumas coisas. Vê no primeiro capítulo a pergunta que eu te faço. Logo aqui? Pra já começar com a marretada, com muito amor a marretada. Aonde? Vai aqui, ó. Vamos lá, no questionário primeiro... da primeira não, pergunta. aqui, capítulo 1, eu tô baseada no no medo. Livro lindo, com ilustrações, vai ser gostoso de ler. É uma delícia. De praticar.
Você falou no primeiro capítulo, mas cadê essa pergunta, Calma, rapaz? o primeiro capítulo é um capítulo. Oxe. Todo capítulo tem um questionário? Todo capítulo tem um momento comigo. Momento com o Dr. Ju. Vai. Nesse momento, interrompa a leitura por alguns instantes e responda as perguntas abaixo antes de prosseguir. Pronto, parei de ler o livro. Em que momento você parou de usar as habilidades que Deus deu a cada um de nós e nos fazem seguir adiante, mesmo em meio às quedas? Por quê? É que durante o livro eu explico como minha filha aprendeu a andar. Uhum. Uma pessoa cai em torno de 16 mil vezes até aprender a andar. Se um neném consegue andar e você está aqui andando, é porque você tem isso dentro de você. Em que momento você deixou isso ser capado, castrado? Entende? Isso é muito profundo. Em que momento você perdeu essa gana? Porque existe essa desconexão. Em algum momento, e uma coisa que existe brutalmente. Sempre nas minhas redes sociais, tem mais de 5 milhões de seguidores hoje em todas as redes sociais. Quando eu pergunto assim, quem aqui se curou de ansiedade? Quem curou você de ansiedade? Todo mundo fala, foi Deus. Eu nunca vi alguém falar que foi o remédio, que foi o psicólogo, que foi o psiquiatra. Não, foi Deus que me curou. Então, obviamente, nós, com a ciência, profissionais, entramos dentro do quesito, inclusive tem um capítulo só de medicações aqui dentro. Uhum. Entramos dentro do quesito técnico-científico, contudo, todavia, entretanto, isso nem sempre basta. Eu preciso de Deus. Não tem como ter nada fora de Deus. Não é? Entendeu? E por isso, no primeiro capítulo, eu coloco aqui um trecho de... que as pessoas não têm ideia, que é esse aqui, ó. Lê o que está aqui. De fato, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sabedoria. Com certeza. Porque é Timóteo. Eu pego mesmo que você não seja cristão, tá? A Bíblia é um dos maiores best-sellers que existe no mundo. Sim, Deus é Deus. Tá? E aí, dentro disso, o que eu faço? Eu trago dentro desse contexto a prática de uma sabedoria milenar juncionada. Aqui tem a parte de respiração, vem da parte da medicina hindu, da medicina ayurveda. Tem mais de 7 mil anos. E que é desconhecida aqui no Ocidente. Uhum. Entende? Então a gente aborda desde o banho gelado, alimentação, microbiota intestinal, neurobióticos, todos os aspectos de maneira completa para a pessoa ter um resultado. Pra você ter ideia, agora a gente está em Setembro Amarelo. E é importante falar disso. É um mês de combate à ansiedade. Uhum. A gente vai estar... Quem está aqui da audiência e quiser, vai lá na minha rede social, busca @Dr. Juliano Pimentel, Dr. Juliano Pimentel, tá? Vai lá, segue, pode me mandar direct. Ontem eu falei com um rapaz de Portugal. Nós temos 5 minutos ainda. Que legal. Esse não tem não, menos. Menos quanto? Quantos minutos? 3 minutos. 3 minutos. Ontem eu falei com um rapaz de Portugal e esse rapaz falou, doutor, eu acabei de separar, tô com crise de ansiedade e quase pensando em me matar. Então isso acontece hoje em todas as pessoas e todo mundo está sujeito a isso. Não é falta de fé. São vários contextos. A gente tem a doença no corpo, a gente tem a doença na psique e a gente tem a doença no nível energético. Então, no corpo, na alma e no espírito. No corpo, na mente e no espírito. Sim. Então, são 3 camadas distintas que são afetadas e que são interdependentes. Os processos, os pensamentos podem estar alterados. O corpo, com certeza, está alterado. O intestino alterado, os hormônios alterados, tudo. Entendeu? Gente, e você tá com alguma atividade em andamento? Tô. Algum curso, alguma jornada? Agora, no dia 12, 13, 14 de setembro, eu vou fazer a mentoria Ansiedade Nunca Mais. Esses 3 dias vão ser abertos ao público, onde a gente vai estar explicando tudo isso. E depois vão ser mais 10 encontros com perguntas, aberto para pergunta e resposta, onde eu vou estar aprofundando tudo que não deu para botar nessas páginas, porque senão seria um livro de 800 páginas. Não, pode vir outro. Não tem como. Exato, a gente já está escrevendo o próximo livro, na realidade, tá? Já começamos até a escrever. E vai ser um complemento desse, um próximo passo, porque são muitos assuntos, como você mesmo falou, a ansiedade, ela é um pano de fundo para a maioria das situações que as pessoas estão travadas hoje. E com certeza, né? Então é só acessar o Instagram, Isso. Dr. Juliano Pimentel, é isso? Dr. Juliano Pimentel. Lá tem um link para essa jornada. O link da bio tá lá. Tá tudo tranquilinho. Vamos entender mais o que acontece com a gente, né? Eu não vou dar um spoiler aqui do último capítulo, mas ele fala o que é o porquê do pra quê. Fala. Tá? Fala Uma tudo. mensagem rapidinho pro nosso ouvinte, Juliano. Olha, independente do momento que você esteja, se você estiver angustiado, parecendo que tem alguém querendo te sufocar, qualquer coisa,
se você não conseguir se olhar no espelho, busca ajuda. Não lida com isso sozinho, você não está sozinho, entende? Isso. Porque as pessoas que se veem isoladas são as mais fragilizadas. Obrigada, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Adorei, gente. Olha, tem muito pra gente aprender Obrigadão. ainda com essa jornada. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu conversei com o Dr. Juliano Pimentel. Esse programa continua disponível no YouTube da Vibe Mundial. Você pode ouvir quantas vezes você quiser. Eu vou baixar certo? ele para fazer uns nuggets legal pra gente. Capricha. Pode deixar. Os nuggets é ótimo. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã, 16h30, tem Mundial e você. É feriado, mas eu tô aqui. Um grande beijo, até lá.